Se você pensa que nada dá certo para você, que a vida realmente com você é muito injusta, que você até começa a praticar algumas técnicas que ensinam por aí, de lei da atração, técnicas para ter uma vida mais leve, uma vida mais afortunada, próspera, uma vida que vai te proporcionar a realização dos seus desejos, aquela vida maravilhosa que você tem vontade de viver, de atrair para você, mas você acha que isso não funciona para você. Você já se sentiu assim? Que nada dá certo? Você até tenta, você até faz a sua parte, mas as coisas não acontecem para você, a sua vida realmente não muda. Você consegue pequenas mudanças ali, mas a sua vida de fato não muda. E aí eu trouxe esse livro aqui, maravilhoso. Quem conhece? Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E não por acaso, como eu não acredito em acaso, eu acredito que tudo está no controle de Deus, tudo tem um porquê, as coisas boas e ruins que nos acontecem. E a gente tem boa responsabilidade, então uma boa parcela de responsabilidade nas coisas que nos acontecem, até as coisas ruins. Porque a gente atrai isso para a nossa vida de alguma forma, consciente ou inconscientemente, você atraiu para você a vida que você está vivendo aí hoje. E aí ontem o que aconteceu? Faltou energia aqui em casa, aliás, eu ainda estou sem energia aqui em casa, um cabo ali da internet rompeu ali na rua, não sei como, não sei quem, e eu estou sem internet desde ontem, vou ficar hoje e provavelmente vai voltar amanhã, eles disseram que vão resolver amanhã. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Saí de casa ontem cedo com o Bento, ontem ele não foi para a escola, ele fica na escola período integral, ontem eu não levei para a escola, ele não estava muito bem, e eu tive que sair para fazer um atendimento e levei ele comigo. No final da tarde eu retornei, graças a Deus ele voltou dormindo, porque se ele tivesse acordado ia ser um caos. Como que eu ia arrumar com uma criança pequena em casa, sem desenho animado na televisão, né? Então, graças a Deus, ele chegou dormindo e dormiu até hoje cedo. E eu cheguei, fui tomar meu banho e aí eu pensei o que eu vou fazer até a hora de dormir, né? Embora eu estivesse super cansada, mas para eu deitar e dormir ainda estava um pouquinho cedo. Lembrei do meu livro que estava lá no carro, porque eu levo ele no carro comigo para quando eu tiver qualquer tempinho disponível eu poder folhear e ler. Ele é uma edição pequenininha, né, de bolsa. É muito bacana, então você lê rapidinho. E como eu já tinha começado a ler, já tinha muitos dias, muitas semanas que eu tinha começado a ler, eu já não lembrava mais onde eu tinha parado, apesar de estar marcado, eu decidi ler desde o início. E, gente, eu recomendo demais qualquer livro que você tenha na sua casa, até mesmo a Bíblia. Se você reler tudo novamente, a sua percepção vai ser completamente diferente. Porque nós evoluímos a cada dia, a gente amadurece a cada dia. Cada dia você tem uma visão diferente da mesma situação, porque a gente já evoluiu, a gente já superou algumas coisas, a gente tem uma visão diferente daquela situação com o passar do tempo, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, começar a lê-lo desde o início. E aí, tanta coisa me chamou a atenção que não tinha me chamado a atenção da primeira vez que eu tinha lido. E eu achei super interessante e é impressionante como que caiu como uma luva na situação que eu estou vivendo hoje, que pode ser a mesma que você está vivendo desse lado aí. A minha vida, eu falei no último vídeo, quem assistiu o vídeo passado, eu falei que a minha vida deu uma reviravolta, né? Eu comecei o ano com um plano e coloquei esse plano em prática e de repente esse meu plano foi por água abaixo. Mas eu não fiquei triste, eu não questionei a Deus, eu não fiquei, ai meu Deus, me lamentando, porque como eu disse no início desse vídeo, eu acredito que tudo está sob o controle de Deus, Ele tem o controle de tudo. E tudo acontece para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Então, mas eu fiquei assim, sem saber exatamente o que fazer, mas eu esperei, eu confiei, falei, poxa, se isso aqui que estava na minha mão já saiu da minha mão, é porque não era para mim. Segundo,
Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu achei que era aquele o meu caminho, pelo menos temporariamente. Era o meu plano para esse ano. Trabalhar naquele lugar daquela forma. Mas não é o que eu quero para minha vida realmente. Eu tinha traçado um plano financeiro para me manter, para resolver as minhas necessidades financeiras nesse ano, organizar tudo, e depois eu não pensava, por exemplo, no ano que vem continuar trabalhando naquele lugar. Eu queria algo novo, diferente, porque o meu objetivo, o meu principal objetivo que eu quero realmente para minha vida é liberdade. Você sabe o que você quer de verdade para sua vida? O que eu quero para mim é liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Eu quero sim trabalhar, mas com o que eu gosto, de onde eu quiser, a hora que eu quiser, poder estar com a minha família a hora que eu bem entender. Ter essa flexibilidade de horário, não deixar de trabalhar, porque eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro, né? Eu acho que a mulher precisa ser independente, sim, a gente pode contribuir financeiramente com a casa, sim, e fazer as coisas que a gente acha importante pra gente. Somos nós que temos que correr atrás, a gente não tem que esperar de marido, de parceiro, para suprir as coisas que a gente acha que é importante pra gente, né? Então, quando tudo isso saiu da minha mão, quando tudo isso mudou, eu saí do emprego e eu pensei, e agora? Vou ter que recalcular a rota. Mas por onde começar? Será que não é hora de eu definitivamente gastar todas as minhas energias no que realmente eu quero? Como aqui o canal do YouTube? Como construir uma carreira de sucesso para que eu tenha a minha independência financeira junto com o YouTube? Aliás, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve de uma vez. Já vamos fazer esse canal crescer, me ajuda aí. Vamos formar aqui uma família de mulheres, de pessoas, ou os homens também são bem-vindos, de pessoas com a mente aberta, que querem buscar realmente a independência financeira, que querem expandir a sua mente, que querem reprogramar a sua mente para viver uma vida mais próspera e abundante. Então já se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo aí no WhatsApp com aquela pessoa que você também quer que tenha prosperidade, uma vida mais leve, uma vida abundante, usando o poder da sua mente. É o poder que Deus deu para todos nós. Ninguém tem um poder diferente do outro. A diferença é que alguns sabem usar esse poder que Deus deu para todos nós igualmente, muito bem, e outros não sabem nem que tem esse poder. Então o objetivo desse canal aqui é fazer a expansão da mente da maior parte de pessoas que estão aí dormindo, vivendo aí na Matrix, vivendo no piloto automático, né? Para que elas acordem e que elas tenham o domínio da própria vida. Deus deu a vida para a gente fazer o que a gente bem entender, para a gente prosperar e para a gente crescer, para a gente viver a vida maravilhosa que a gente tem vontade. Deus quer viver em nós essa experiência humana. Isso é amor, gente. Para pensar, isso é muito, muito amor. É muito amor de Deus por nós. Ele quer que a gente seja próspero. Deus não criou a escassez. Deus não criou a pobreza. Deus não quer ver ninguém sofrendo para entrar no céu depois. Isso aí é uma mentira que contaram para nós, tá? Eu acreditei nisso a minha vida toda. Graças a Deus eu acordei a tempo. E eu quero despertar você também, tá? A gente não precisa de sofrer aqui na terra para ganhar o céu, não. Mentira. Mentira, tá? Mentiram para você como mentiram para mim. Não é isso que Deus quer para nós. Ele tá só esperando a gente agir para que a gente possa viver essa vida maravilhosa. Ele quer viver essa vida maravilhosa através de nós, aqui nessa experiência humana, que todos nós estamos aqui de passagem. Então, qual é o caminho? Como viver essa vida mais leve? O que eu tenho que fazer? É impressionante como desde criança eu sempre me perguntava isso. Eu achava que era bobeira da minha cabeça. Como que a gente pode ter uma vida mais leve? Como que a gente pode, talvez, nem precisar trabalhar? Porque se você faz o que você gosta, você nem considera como um trabalho, não é verdade? Você faz a hora que você quiser, você faz com prazer, você trabalha até mais tarde, desde que seja aquilo que você goste muito de fazer. Olha que delícia você ganhar dinheiro com uma coisa que você gosta muito de fazer. E é possível a gente viver essa vida. É possível a gente trocar um serviço que faz o bem para uma pessoa, que resolve um problema de alguém
e ganhar dinheiro por isso. Isso é justo. A pessoa é ajudada e você também a realizar os seus sonhos, pagar suas contas. Não é justo? A vida é uma troca. O universo funciona através de trocas. E aí a resposta para essa pergunta, como ter uma vida mais próspera, abundante, mais leve, rica, onde que está o caminho? Qual é a receita? O que eu tenho que fazer? E aí, como eu disse, nada é por acaso. Eu encontrei aqui, olha, capítulo 2 do livro Quem Pensa Enriquece. Eu vou ler para você um trechinho que vai fazer muito sentido para você, porque eu vou explicar quem foi Napoleão Hill primeiro. Napoleão Hill, ele foi contratado por uma revista em 1908. Olha onde está 1908. Em 1908 já tinha esse homem com essa mente brilhante, essa mente aberta, que ele queria saber qual era o segredo das pessoas mais ricas que existiam naquela época. Ele foi estudar a vida. Olha só a resposta que eu me fiz a vida toda. O que as pessoas que têm dinheiro fazem? O que elas comem? Onde elas vivem? Hoje, à noite, no Globo Repórter. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria saber. O que elas fazem? O que elas falam? O que elas leem? Quais são os amigos que ela tem? Os ambientes que elas frequentam? Em que elas trabalham? O que dá dinheiro para elas terem essa vida maravilhosa? Eu também quero. O que tem que fazer? Me fala que eu vou fazer também. E Napoleão Hill era visionário, foi contratado por uma revista da época em 1908 para estudar essas pessoas milionárias, uma das mais ricas, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos naquela época. E ele entrevistou, conversou, estudou, analisou a vida de mais de 500 pessoas. Ele começou pelo criador da indústria de aço dos Estados Unidos, que é o Andrew Carnegie. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, Andrew Carnegie, não sei se eu pronunciei certo. Mas, o que Andrew Carnegie disse? Quando Hill chegou para ele e falou que queria analisar, estudar, saber o segredo da riqueza. Como que ele conquistou a riqueza naquela época lá. E olha o que ele disse. Andrew Carnegie disse que qualquer pessoa poderia alcançar a grandeza se entendesse a filosofia do sucesso. Carnegie acreditava que esse conhecimento poderia ser adquirido com aqueles que haviam alcançado grandeza e compilado um conjunto de princípios. Ele propôs esse desafio a Hill, de Hill fazer esse compilado de princípios, de ações necessárias para alcançar a grandeza, a riqueza, o sucesso, o ápice na sua vida. E Hill aceitou. Aí o que ele diz no capítulo 2? Pensamentos são coisas. Pensamentos são coisas e coisas poderosas quando se misturam a definição de objetivo, persistência e desejo ardente. Gente, pensamento é algo muito poderoso. Mas como que você dá vida ao pensamento? Com emoção. A emoção, o sentimento dá vida ao pensamento. Porque se você só pensar, não sentir nada, aquele pensamento passou pela sua cabeça, ali a sua mente subconsciente não teve tempo de ser impressionada, de capturar aquela informação e aquilo ali não vai virar uma crença, não vai virar uma verdade absoluta na sua mente inconsciente ou subconsciente, que é 95% de nós. A mente consciente, que é só 5% das nossas ações, dos nossos resultados, é a mente que questiona, é a mente que filtra todo tipo de pensamento. Então, ela não deixa qualquer informação chegar no nosso subconsciente, não, que é 95% dos nossos resultados. Porque imagine só, faz sentido. Se tudo que a gente pensasse, a gente atraísse, a gente estava perdido. Porque quantas vezes a gente perde tempo pensando em bobagem, pensando em coisas ruins, pensando em matar, pensando em destruir alguém, pensando que aquela pessoa não merece estar viva, pensando que aquela pessoa não vale nada, que se você pudesse, você esganava aquela pessoa. É ou não é? Ou pensando de você mesmo, que você é um derrotado, uma derrotada, uma destruída, uma pessoa que não vale nada, sem valor, que merece sofrer, é pobre, ferrada. Já pensou? Se tudo isso que você pensou, às vezes você nem falou, mas você pensou ali com você mesmo,
fosse para sua mente subconsciente, meu Deus do céu, eu acho que não existiria nenhum ser humano na face da Terra. No trânsito ali, uma pessoa te fechou, fez uma coisa lá que não deveria fazer, que tem muito maluco dirigindo por aí, maluca também, né? Quando eu vejo a mulher dando bobeira no trânsito, meu Deus, eu fico com vergonha pra ela. Oh, meu Deus, envergonhando a classe, né? Que pena. Já pensou? Você fica com aquela raiva. E já pensou se o seu pensamento se materializasse naquele momento ali? Que tragédia que não poderia acontecer? Então, graças a Deus que a nossa mente consciente, que é 5% dos nossos resultados, que é a mente que filtra, que questiona, não deixa qualquer tipo de pensamento chegar na sua mente subconsciente, entende? Faz sentido, né? Graças a Deus que é assim, Deus é perfeito, né? Então, os pensamentos, eles são coisas e coisas poderosas quando se misturam a definição de objetivo. E aí é o ponto onde eu quero chegar e que eu fiquei questionando sobre a minha vida ontem. Você tem um objetivo definido e claro? Eu tracei no início do ano e já não deu certo. Já caiu por terra. Tô feliz, tô aliviada. Já abriu outra porta para mim, graças a Deus. Eu confiei, eu esperei, não me desesperei, não questionei a Deus, porque no fundo, aquilo ali eu sabia que não era para mim, era só um plano temporário. Tentei, fiz a minha parte, Deus já me mostrou que não é aquilo para mim, graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais confirmação eu tenho de que foi melhor assim para mim ter saído do lugar onde eu estava trabalhando. E não ia dar certo mesmo, não ia me fazer bem. E aí, eu fiquei pensando, plano definido, quantas pessoas tem? Você tem o seu plano definido para esse ano? Você sabe exatamente onde você quer estar quando chegar no final do ano, quando chegar ali a festa de Natal, Réveillon, você vai ter o que se orgulhar, o que agradecer. O que agradecer a gente sempre tem, né? Mas além do que a gente sempre tem, que é a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família, o alimento que a gente tem, o teto que a gente tem. Além disso, você acha que vai ter coisas a mais para agradecer? Você traçou um plano definido? Você tem persistência? O que diz aqui no livro de Rio e que aconteceu muitas vezes comigo até eu despertar. Eu era uma desistente. Eu desistia nos obstáculos, eu me considerava super corajosa, proativa, dedicada, mas realmente quando o bicho pegava para o meu lado, quando o desafio era um pouco maior do que o que eu estava acostumada, eu desistia, me convencendo de que aquilo não era para mim, de que aquilo é muito difícil, de que eu não vou me expor aquilo ali porque está muito difícil. Vou deixar para as outras pessoas, tem muitas pessoas que trapaceiam e conseguem através de trapaça e eu não quero isso para mim. Tudo, conversa da minha mente, para me desanimar. E aqui ele fala muito de persistência, muito mesmo. Inclusive ele cita, uma coisa que me fez despertar foi essa parte aqui também no capítulo 2. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Gente, toda derrota é temporária, nada dura para sempre, nem as coisas boas. Então, o que dirá as coisas ruins, tudo é para o nosso aprendizado. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê naquilo. Todo mundo comete esse erro em algum momento, de desistir diante de uma derrota temporária. Lembre-se que a derrota é temporária. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, presta atenção nisso aqui. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias. E talvez algum fracasso. E aí ele fala aqui, mais ainda. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que esse país já conheceu, tá falando lá dos Estados Unidos, né? Que ele é americano. Me disseram que o seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota havia atingido.
Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai abrir a sua mente agora. Vou ler de novo para você. Capítulo 2, página 14. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que esse país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota as havia atingido. Porque o fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Gente, pensa, quantas vezes você não passou por isso na sua vida? Ontem eu fiquei pensando, meu Deus, já era para eu ter chegado muito mais longe. Já era para eu estar vivendo a vida que eu sempre sonhei, porque o Senhor me deu essa capacidade desde sempre. Eu é que desisti. Não é que a vida é injusta. Não é que as práticas de lei da atração não funcionam para você. Não é que o Ho'oponopono não funciona, que é a prática assim que você tem que fazer como escovar dente, tomar banho todo santo dia. Que é a prática de limpeza de crenças limitantes, de bloqueios emocionais. É todo santo dia que você tem que praticar o Ho'oponopono. É uma técnica milenar de limpeza de emoções negativas. Então não é que não funciona para você. Teve um inscrito aqui no canal que escreveu que a vida é muito injusta, que já tem 3 anos que ele pratica e que nada acontece, nada muda. Será mesmo que não é a prática que está funcionando? Será que não é a sua mente que está ali te bloqueando? Será que você não está com esses pensamentos de fracasso, de derrota? Já tá, né? Já dá pra ver, porque você já afirmou que a vida é injusta. Então, se você tá vendo a vida como injusta, você já está arrumando um culpado para o seu fracasso. Mas não é a vida que é injusta. Muitas vezes nós é que somos desistentes diante das derrotas temporárias. Elas vão passar. Nada grande vem até você se você não estiver preparado, gente. É igual você parar e pensar, você daria o seu carro para uma criança de 5 anos dirigir? É claro que não. Por que não? Ela não está pronta. Ela não tem os pensamentos que deveria ter para saber dirigir corretamente, para respeitar as normas de trânsito, para não se matar, para não matar ninguém atropelado. E assim é a vida. Se nós não estamos prontos, se nós não estamos preparados, aquilo grandioso que a gente quer, para a gente continuar desejando ardentemente. Ele falou aqui, plano definido, persistência e desejo ardente. São 3 pontos para o sucesso. Se você não definir um plano e não for persistente no plano, igual o meu, eu fiz meu plano e eu fui com vontade, sem vontade de trabalhar. Às vezes eu estava animada, tinha dia que eu estava desanimada, mas eu fui. Graças a Deus, não deu certo. Não fui eu que pedi para sair, eu fui dispensada. Graças a Deus, não fui eu que desisti. É porque Deus está me mostrando que tem uma outra porta. Foi bom enquanto durou, aprendi muitas coisas ali. Foi bom, me moldou. Lá na frente eu vou entender exatamente por que eu tive que passar esse tempo ali naquele lugar, naquele trabalho que eu achei que era o plano ideal para os meus objetivos. Agora eu tenho outros. Rapidamente, enquanto eu estava dentro desse trabalho, já foi me aberta outra porta. Olha como que Deus é providente, quando a gente confia, quando a gente segue no nosso plano, a gente persiste, as coisas acontecem. Hoje eu já tenho uma outra oportunidade que me faz muito mais feliz, que está enchendo meu coração de muito mais esperança, de alegria, eu tenho prazer em trabalhar. Então, às vezes isso aí tá para acontecer com você. Às vezes você tá achando que nada funciona para você, Deus está te moldando, o universo está mostrando que você precisa mudar, recalcular a rota. Parar de desistir, talvez. Talvez você seja um desistente, como eu fui muitas vezes na minha vida. Dava muita desculpa. Ai, que a culpa é do outro, ai, que a culpa é do governo, ai, que a culpa é da minha família, ai, que a culpa é do meu marido, que a culpa é da minha esposa, que a culpa é dos meus filhos. A culpa não é de ninguém, é só sua. Se você não chegou na vida que você quer, a culpa é só sua, não é de ninguém. Entende? Assume para você. Você é persistente? Você tem um plano de ação definido? Se esse plano vai vingar ou não, não é com você, aí é com Deus. Mas você tem um plano definido, você vai persistir nesse plano? Você tem um desejo ardente, mas ardente, como uma obsessão. Isso é desejo ardente. Você tem aquela obsessão
Você deseja ardentemente essa vida que você diz que quer ter? Ou quando você acorda desanimada, desanimado, você, a vida é assim mesmo, tá bom. Tá bom, isso aqui eu tenho um teto, eu tenho internet, eu tenho um celular, tenho saúde, tenho família, tá bom. Tem comida na mesa. Não era a comida que eu queria não, mas tá bom. Um arroz com feijão, mata a fome do mesmo jeito, assim como uma comida mais gostosa, um churrasco. Será que você não tá com esse tipo de pensamento? Avalia. Conta aqui pra mim nos comentários se esse vídeo te incomodou, se você ficou com vontade de fechar esse vídeo e ir pra outro, é porque mexeu com você. Faz essa análise, me conta aqui nos comentários o que te incomodou, o que você, se acendeu uma luzinha, um estalo aí na sua cabeça, o que você vai fazer a partir de agora. Você vai correndo escrever o seu plano definido, detalhado, para conquistar os sonhos que você quer. E você vai persistir, e você vai desejar ardentemente com a sua alma essa vida que você diz que quer para você, você vai? Então já vou te falar, você vai conseguir, assim como eu vou conseguir também. E tem mais novidades chegando por aí, logo, logo eu conto para vocês, tá bom? Vou mostrar como que foi recalculada a minha rota, o meu novo plano de ação definido e detalhado. Já já eu conto para vocês aqui. Já se inscreve no canal se não se inscreveu, deixa seu like, conta aqui pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo, desse conteúdo que eu fiz com muito carinho pra vocês, nada é por acaso, você não chegou aqui por acaso, e compartilha esse vídeo para incomodar mais pessoas, para que as pessoas tenham expansão da mente, para que a gente crie um mundo maravilhoso de pessoas com mente prósperas, com mente abundante pra gente deixar pros nossos filhos e nossos netos no futuro, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.